Oh, when you see everything in red. Muito boa noite, minha gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que prazer estar aqui com vocês. Coloquem para mim no chat, por gentileza, de que cidade vocês estão escutando, assistindo, para a gente ir se conectando. Quero saber de onde vocês são. Araxá, Minas Gerais. Salinas, Montes Claros. Eu quero bastante interação de vocês aqui hoje. Esse tema, gente, é muito, muito, muito importante. Não é à toa. Piripá, Bahia. Não é à toa. Ribeirão das Neves. Almenara, Curral de Dentro. Olha que incrível, gente. Maravilha, maravilha. Novo Horizonte, Santo Antônio do Jacinto, Israel na área. Seja bem-vindo, amigo, diretamente de São João do Paraíso. Isso aí, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Chama mais um, Porteirinha, olha só, Porteirinha, Minas Gerais, norte de Minas. Ponta Grossa, olha que incrível, gente, Ponta Grossa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse assunto de hoje, minha gente, é um assunto extremamente relevante. Por isso que eu fiz questão de abrir a sala hoje para as pessoas de fora que quisessem participar, porque a gente vive num meio, né, num mundo, numa sociedade que está cada dia mais ansiosa, que está cada dia mais depressiva, mais cheia de medos, mais travada, né? Então, é um assunto que a gente precisa falar, sabe, gente? E é um assunto que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, por exemplo, quando eu viro e falo, nossa, eu tenho tendência a ser ansiosa, né? Eu já tive crise de ansiedade. Então, por que que eu tô falando isso? Porque são sentimentos, vocês vão entender aqui nessa live, no nosso bate-papo de hoje, que são normais. Só que até que ponto esses sentimentos são normais? Até onde esses sentimentos, essas emoções podem afetar a minha vida, impactando a minha qualidade de vida, impactando os meus relacionamentos. A gente vai conversar muito aqui hoje para que vocês se entendam. Gente, o autoconhecimento é tão precioso, sabe? É algo que eu cuido tanto em mim, é algo que eu desenvolvo o tempo inteiro. Eu fico o tempo inteiro me observando, atenta ao que eu sinto, atenta ao que eu penso. Eu fico o tempo inteiro buscando uma melhoria diária, porque quando eu me conheço, quando eu sei das minhas fraquezas, eu posso agir efetivamente nelas. Eu posso me melhorar e me desenvolvendo com o tempo, de forma que isso não trave a minha vida, né? E isso é com o tempo, minha gente. Isso é com o tempo, não é milagre, é um processo. A gente vai passar a vida inteira no processo, na verdade, no projeto que se chama você, que se chama eu, né? A gente vai passar a nossa vida inteira cultivando sementes, né? Sementinhas de pensamentos bons, cultivando emoções positivas. Então, eu preciso o tempo inteiro trabalhar isso em mim, né? Só que para isso eu preciso ter consciência. E às vezes você vira para mim e fala assim: ah, Ju, mas eu não tenho ansiedade, ou ah, eu não tenho medo, mas será? Então, eu quero que você se abra hoje, abra o seu coração, não para mim, não precisa se abrir para ninguém, pode ficar super confortável aí, né? Um ambiente seguro, um espaço seguro para que você possa refletir. Só que para isso eu preciso que você abra a sua mente, o seu coração, para entender e para escutar tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Então, o que que a ansiedade impacta na minha vida? Quais são os impactos negativos que eu posso ter se eu deixar a ansiedade me dominar? Né? O que que pode afetar na minha vida? Será que vai atrapalhar a minha saúde? Será que se eu ficar muito ansiosa, eu vou estar num nível de estresse muito alto, eu vou desenvolver algumas doenças referentes à ansiedade, ao estresse? Será que vai atrapalhar o meu bem-estar? Será que na hora que eu estiver trabalhando, isso não vai refletir no meu trabalho? Será que eu não vou ficar menos produtiva, mais distraída?
né? Será que eu não vou adiar, vou ficar postergando, postergando e nunca começo aquela tarefa? Sabe quando você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz? Porque não é só o saber no sentido da teoria, é um entendimento emocional. Então, eu preciso cultivar isso em mim para entender o que está me travando e fazer apesar disso, entende? Então, eu preciso entender como está afetando minha produtividade, minha vida social, meus relacionamentos, né? Será que a minha ansiedade está atrapalhando com o meu convívio com as pessoas no meu trabalho? Ou às vezes eu tenho medo de fazer uma ligação, eu tenho medo de encontrar com as pessoas no presencial, eu tenho medo de ir para um evento presencial. E por que que eu tenho esse medo? A gente vai entender o que que passa exatamente no nosso corpo, na nossa mente, para a gente se sentir assim. Quais são os sentimentos? Quais são os efeitos fisiológicos que vão me abalando fisicamente, que me dá aquele medo, aquele frio na barriga, né? E às vezes algo que é muito desconfortável. Então, eu preciso ir refletindo sobre isso. E quais são os fatores, gente? Os fatores são vários, né? O que que influencia para que cada dia que passa a nossa sociedade tenha um sentimento que a vida não é tão segura assim, né? Não é tão segura quanto já foi lá atrás, na época dos nossos bisavós, talvez dos nossos avós, né? A segurança no emprego diminuiu, então não é igual lá atrás, né? Que as pessoas ficavam no mesmo trabalho a vida inteira, né? Passavam numa mesma empresa a vida inteira. E hoje a quantidade de gente se demitindo, enfim, sendo demitida, ou às vezes fica de um emprego, passa para o, enfim. Então, a segurança no emprego hoje não é mais a mesma. E relacionamento, gente, quem aqui concorda comigo que os relacionamentos hoje estão cada dia menos estáveis, né? E não é minha opinião, gente. Se vocês forem olhar dados estatisticamente falando, a taxa de divórcios, né, a taxa de separação aumentou, ou seja, rompimentos familiares geram uma instabilidade emocional e não só no parceiro, na parceira, mas nos filhos, né, nas pessoas que vivem na mesma casa, né? Então gera uma instabilidade ali no lar, afetando consequentemente nossas emoções. Concorda comigo? E muitas pessoas também hoje, né? Não é como lá atrás, que você trabalhava uma vida inteira e às vezes você já estava com a aposentadoria garantida, né? Hoje a gente não sabe, né? Daqui uns anos como vai ser, não tem essa segurança. Então, a gente tem vários sentimentos que deixam a gente com medo, preocupado, ansioso. E aí você me fala, Ju, por que que eu sinto isso? Né? Por que que me gera ansiedade? Por que que me gera tanto medo? E aí, gente, primeiro ponto que a gente precisa entender, eu não preciso ter vergonha se eu for uma pessoa que tem ansiedade ou eu tenho um medo de determinada coisa, eu não preciso ter vergonha ou me sentir inferior, né? Ou me desmerecer por si, por ter essa sensação de ansiedade, de ter, né, esses sentimentos. O que que acontece para o nosso corpo ficar assim, né? Ficar ansioso, né? Algumas pessoas menos, é claro, mas a maioria das pessoas hoje são ansiosas, isso é fato, né? E vão ser demonstradas de várias maneiras na nossa rotina, no nosso dia a dia, enfim, a gente vai falar sobre isso. E aí, gente, por que que acontece isso? A gente tem medos que são adaptativos, né? A gente é como se fosse uma herança biológica, sabe? Se a gente for pegar na época das cavernas, eles viviam em um ambiente extremamente hostil, né? Um ambiente que eles não sabiam ali se ia ter comida no inverno, então eles precisavam, né, estocar comida, guardar comida, não sabiam se fosse ali perto de uma tribo, determinada tribo, se essa tribo ia matar ele, né? Se ele falasse alguma coisa, se fosse, né, em confronto com alguém de outra tribo ou até mesmo da sua própria tribo, você poderia ser morto, né? Então, naquela época, o medo era constante, a sobrevivência ela era determinada pela sua capacidade de agir rápido. Então, se a pessoa não conseguia agir em meio ao perigo, ela ia morrer.
né? Ou os níveis de doença também, a quantidade de doenças infecciosas, enfim, coisas que não tinham o tratamento como tem hoje. Então, o nosso corpo, ele foi adaptado para que eu tenha, nesse instinto de sobrevivência, eu desenvolva mecanismos de proteção. Então, a ansiedade é uma coisa positiva. A ansiedade em níveis saudáveis, né? É uma coisa positiva, porque eu falo que é uma preocupação que o seu corpo tem de pensar no futuro, se planejar, porque imagina se a gente não tivesse uma preocupação saudável ali, né? Se você for plantar, concorda comigo, né? Se você vai plantar lá, beleza, não tem a semente, não arou a terra, não irrigou, o que que acontece? Eu não vou conseguir colher lá na frente. Então, eu tenho que ter um planejamento, eu preciso me organizar com a minha vida, ou seja, eu preciso sim ter essa preocupação com o meu futuro, para que as coisas fluam, para que a minha vida flua. Então, essa ansiedade foi que ajudou os ancestrais a sobreviverem. Então, foi isso que instilou prudência em nós, né? Só que aí eu preciso me perguntar, né, se nas circunstâncias que eu vivo agora, né, no nosso mundo atual, o que que eu preciso temer e o que eu preciso, né, o que que eu posso fazer tranquilamente que não vai gerar risco à minha saúde, ao meu corpo, ao meu bem-estar. Então eu preciso entender que sim, é natural da gente sentir um pouquinho de ansiedade, é normal mesmo em determinadas situações você estar ansioso, mas viver em ansiedade, deixar de fazer as coisas por ansiedade, não é normal. E, gente, por que que nesse instinto de defesa, né? Porque que quando você tem ansiedade, né, e volta para o instinto de defesa do seu corpo reagir, né, que é um momento de luta ou fuga, né? Você está no meio de um perigo e aí ou você foge, ou você corre, ou você se esconde. E para que o seu corpo tenha uma resposta rápida, ele precisa liberar algumas substâncias, alguns hormônios, para que você haja rápido, né? Então, quando você está ansioso, o seu corpo fica num estado de alerta. Seu corpo fala: peraí, tem um perigo. Então, ele vai começar a liberar adrenalina, ele vai começar a liberar cortisol, seu cortisol fica lá na altura, porque você precisa correr, ou você precisa fugir, ou você precisa lutar, né? Então, o seu corpo, ele fica assim, por isso que você sente o coração ali batendo muito forte, o pulso começa a acelerar, né? Dá aquela, até a boca fica meio seca, você fica nervoso ali. Isso nada mais é do que um sinal de alerta para o perigo, né? E aí, gente, quando você tá com o corpo muito estressado, muito ansioso, esse sistema de defesa, essa alerta do seu corpo, é como se fosse um sistema de defesa, né, de uma casa, né, um sistema elétrico ali. Ele era para ser ativado se um ladrão entrasse, mas ele está todo desregulado e uma folha que cai, ele já dispara. Então, é isso exatamente que acontece com o nosso corpo quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, estressado, a gente fica com cortisol lá em cima, né? A imunidade cai, o seu impulso sexual diminui, por isso que quando você está muito estressado, às vezes você fica com a libido, né, baixa também, você não tem vontade de estar com seu parceiro, enfim, então você está com estresse lá em cima, né? Então, isso tudo é sinal do cortisol ali que tá, gente, tá, liberação ali constante não é para ser, o cortisol é para ser liberado só em situações de perigo, né? Então, o seu corpo, ele fica em constante defesa, e é justamente por isso, né, com esse cortisol lá em cima, essa adrenalina lá em cima, em constante preocupação, a gente não consegue se desligar na hora que a gente vai dormir, né? A gente se preocupa por coisas que, às vezes, não dá para fazer nada, não é o que ser feito, e você tá ali remoendo e preocupando, né? A gente às vezes fica pensando coisas do passado, coisas que a gente errou, e aí você fica travado, porque você fica com medo de dar o seu próximo passo, né? Porque você fica com medo, porque você errou lá atrás e você não quer repetir esse mesmo erro. Você fica obcecado, né? E aí vão refletindo se você tem algum desses pontos aí. Não precisa colocar no chat, tá bom? É só para você ir refletindo mesmo, né? Às vezes você fica obcecado com o que as pessoas pensam de você. Nossa, mas se eu for ali fazer uma venda, se eu for ali apresentar um produto, levar oportunidade de negócios, né? Ou se eu for ali fazer
um treinamento para o meu time, o que que as pessoas vão pensar? E você fica o tempo inteiro se martelando, se martirizando, sendo que, gente, é impossível saber o que passa na cabeça das pessoas. A gente nunca vai saber o que as pessoas estão pensando de nós. Aí você fica com medo de postar um story, né, no seu Instagram, com medo do que as outras pessoas vão pensar, o que elas vão achar de você, e você perde de vender, você perde de construir o seu nome, a posicionar o seu nome no mercado. Afinal de contas, a maioria das pessoas que estão aqui nessa live são empresárias, então você perde oportunidades com medo do que as pessoas vão pensar. Então, com isso, a gente vai ficando paralisado, né? Os nossos próprios medos nos bloqueiam e nos impedem de agir com eficiência. Então, gente, nossa mente ela é tão criativa, né? A gente vai criando na nossa mente cenários que às vezes nunca vão acontecer, né? Você fica com medo de determinadas coisas que talvez nunca aconteçam e você impede ali o seu crescimento por medo de agir, por coisas que estão somente aqui na sua cabeça, né? E aí, gente, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem alguns transtornos de ansiedade, né, que afetam os seres humanos. Por exemplo, pode ser alguma fobia, né, quando você, nesse caso de medo específico, de fobia, é quando você tem algum medo específico. Por exemplo, eu tenho medo, um exemplo, tá? Tenho medo de andar de avião. E aí, o que que acontece com esse medo? O que que ele me gera? Né? Eu tenho um evento lá em São Paulo, né, da nossa empresa, e aí eu poderia ir de avião para ganhar tempo, e aí não, eu vou de ônibus, ou então eu tenho um evento, tem algum evento lá, né, em Manaus, ou no sul do Brasil, e aí eu falo, nossa, não dá para eu ir de ônibus, que é muito longe, não vou de avião, porque, sabe? Então, medos que te impedem de realizar coisas. Então, vão pensando aí em medos específicos que você tem, que por causa desse medo você não se permite viver experiências que você poderia viver. Né? Então, por exemplo, além do medo de avião, tô dando só exemplos, tá, gente? Elevador, Ju, não entro num elevador, eu tenho medo da sensação de que tá me sufocando, que não tem ar, ou tenho medo de, sei lá, alguma coisa da natureza, sabe? Algum fenômeno da natureza, e aí eu fico com medo. Enfim, então são medos específicos aí, né, que te impedem, que te bloqueiam de fazer algo a mais, tá bom? Medo das próprias reações fisiológicas e psicológicas a um estímulo. É como se fosse uma síndrome uma síndrome do pânico mesmo, né? Você fica com medo da própria reação do seu corpo, né? Então, além de você, além de uma situação específica te gerar ansiedade, te gerar insegurança e medo, você multiplica esse medo porque você fica com medo das suas próprias reações. Por exemplo, vou falar em público. E aí, essa pessoa que tem esse medo, né, essa síndrome do pânico aí, quando ela entra nesse estado, ela começa a ficar trêmula, né, a sentir que a força está indo embora, a sentir o coração, o peito palpitando, né? Então, quanto mais ela sente, aí é como se ela focasse muito mais na respiração, no pulso, no coração, no como o coração está batendo. Então, é como se você estivesse colocando um hiperfoco no que você está sentindo. Então, você fica com medo do que como você vai responder àquela situação. Meu Deus do céu, vou ter um ataque cardíaco, ou vou desmaiar, ou se eu subir naquele palco, né, eu vou ter um treco, a minha pressão vai baixar. Então, antes de você passar pela situação, você já fica se imaginando num cenário ruim, e aí você fica com medo das suas próprias reações fisiológicas e psicológicas. Ansiedade generalizada é quando você tem medo de tudo, você se preocupa com tudo, né? Tudo, né? Não faltam coisas para você se preocupar, você tá com a mente
aceleradíssima, em constante preocupação o tempo inteiro. A fobia social, que é quando você tem medo de se relacionar, você evita sair de casa, evita situações sociais, evita eventos, festas, né? Porque você tem medo do que as pessoas vão falar de você. É basicamente isso a fobia social. Você tem medo do que as pessoas pensam ao seu respeito. Então, por isso você se isola, você prefere ficar sozinho. E estresse pós-traumático, que é quando a pessoa passa por uma situação assustadora, apavorante, ou né, ela passa por uma situação ali que ela tem um risco ali à saúde física, né, ao seu corpo mesmo, por exemplo, uma situação de estupro, uma situação de guerra, né? Quantas pessoas voltam, né, de uma guerra traumatizados, então geram vários transtornos mentais ali, transtornos que atrapalham a pessoa de se socializar, né? Só um minutinho, gente. Aqui. E aí, gente, nesse momento, quem tá com papel e caneta, anota para mim, por gentileza, né? É o momento da gente avaliar os nossos medos. Se você tem algum medo desses que estão aqui, coloca, anota, e aí você vai colocar. Quanto você sente de medo em relação a, por exemplo, a viagem de avião? Ah, Ju, não tenho medo de viajar de avião, para mim é super tranquilo. Elevador, Ju, não entro no elevador. Ou, nossa, Ju, tenho muito medo de lugares altos. Então você vai colocando, tenho um pouco de medo, ou tenho medo moderado, ou eu tenho muito medo, né? Então, vai colocando aí, por exemplo, sujeira, né? Coisas sujas, né? Aí entra o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o toque, e aí é um transtorno de ansiedade, né? Você tem alguma mania ali de ficar fazendo uma ação de forma repetida, né? Medo da crítica, medo de espaços fechados, medo de espaços abertos. O que você tem medo? Coloca aí no papel. Coloque seus medos e avalie os seus medos. E aí, minha gente, se alguém não tiver terminado aí, tira um print da tela e aí termine depois para ir refletindo sobre esses medos, para a gente não extrapolar muito o tempo, tá bom? E aí, a Isael é corajoso, ó, não tem medo de nada. E aí, olha só, gente. Por que que eu tenho esse medo? Por que que determinadas situações me geram um sentimento de incapacidade, né? Na minha cabeça, eu vou criando crenças, eu vou construindo crenças que vão me deixando ansiosa, ansioso, justamente pelo fato de eu achar, né, na minha cabeça, eu acho simplesmente que eu não vou conseguir tolerar o desconforto, não vou conseguir tolerar a incerteza, a falta de controle. Então eu fico me martirizando, criando cenários, falando que eu não posso, que eu não sou capaz. E aí você tem um medo tão grande da incerteza e, gente, não tem nada. Olha só, não tem nada nesse planeta Terra, né? Não tem nada que é garantido. Você acorda, né? E você não sabe como vai ser o seu dia. Você planeja, óbvio, mas você não sabe como vai ser seu dia. Na hora que você faz um contato, uma ligação para fazer uma venda, né? Para mostrar um produto, você sabe que você tem certeza absoluta que seu cliente vai fechar com você? Ou quando você mostra a oportunidade de negócio, você tem certeza absoluta que o seu contato vai fechar com você? Você tem essa certeza? A gente não tem certeza, gente, só que se eu esperar a certeza, se eu esperar estar 100% seguro, se eu esperar estar 100% confortável, eu nunca vou crescer, né? Eu tenho que entender que os desafios, eles são parte normal da vida. Então, eu preciso aprender a lidar com a frustração, com a rejeição, né? Com esses conflitos internos dentro de mim, me entendendo, entender os meus sentimentos. Quando tem novas responsabilidades também, né? Às vezes, em momentos da nossa vida, a gente fica um pouquinho mais tenso, porque a gente se vê obrigado a se comprometer com mais responsabilidades, né? Então, isso gera um pouquinho mais de estresse. Então, a ansiedade que é gerada é simplesmente pelo fato de a minha crença, né? Eu acreditar
que eu não sou capaz de superar esses problemas, que eu não sou capaz de passar por isso e passar por isso da melhor forma. E aí, gente, a chave para superar a ansiedade simplesmente experimentá-la num contexto seguro. Exemplo, né? Ju, tenho muito medo de falar em público, não falo de jeito nenhum. E aí, gente, qual que é o tratamento para essa ansiedade? O que que eu preciso fazer para combater essa ansiedade, né, de falar em público? Eu preciso falar em público, né? A única forma de eu superar o medo, a única forma de eu superar a ansiedade, eu me colocar, óbvio, num contexto seguro e experimentando aquilo que me gera medo. É a única forma, óbvio, gente, que sem consequência danosa. Eu tô falando de você se colocar numa situação segura, né? Então, não é para você, tenho medo né? Eu sou mulher, tenho medo de andar sozinha na rua à noite porque meu bairro é perigoso. É lógico que você não vai enfrentar seu medo andando sozinha de madrugada à noite, pelo amor de Deus. Não é isso, gente. É você entender que para você superar seus medos, você precisa se expor a essas situações de maneira que o seu cérebro aprenda que você não está numa situação de perigo. Tá tudo bem, tá tudo. Olha, tá tudo bem, né? Eu tô saudável, o ambiente aqui tá tudo, né? Por exemplo, você vai falar em público. Eu estou numa comunidade aqui segura de pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que querem expandir. Ninguém vai jogar uma pedra em mim, né? Ninguém vai me bater, a não ser que é óbvio que tem cenário político, tudo é possível, né? Mas aqui a gente está falando de circunstâncias saudáveis aqui, de uma troca saudável. Então, avalie as situações, as circunstâncias que você tem medo. E aí fala, cara, se eu não enfrentar, eu vou viver nessa ansiedade, eu vou viver com esse medo. Então, eu preciso colocar. Olha, a gente tem um estudo, eles fizeram um estudo numa criança de acho que 11 meses. E aí, olha só como o medo é muito interessante esse estudo, porque mostra que o medo ele pode ser ensinado. Então, além dessa herança biológica aí, né, da época das cavernas, da pré-história, né, do instinto de sobrevivência, a gente pode também aprender o medo. Então, eu também preciso avaliar como foi a minha criação, como os meus pais me criaram, o que que eu aprendi num contexto escolar, porque muitos dos nossos medos, eles são ensinados. Então, teve um estudo que é bem famoso na psicologia, que o cara, ele fez um estudo com um menino de 11 meses, e aí ele tinha um coelhinho de estimação. E aí toda vez que colocava o coelhinho perto dele, fazia um barulho, mas era um barulho meio assustador. Então, a criança, ela ficou com muito medo. Então, toda vez que ela via um coelho, ela ficava com medo. Ou seja, foi um medo ensinado. Então, quantas coisas a gente foi aprendendo ao longo do tempo por associação, e essa coisa ou esse objeto, ou essa circunstância específica, ela era neutra, só que pela situação, a minha mente interpretou como um perigo. Opa, peraí, né? Quando eu vejo um objeto, é tipo o estudo do Pavlov, sabe? Que ele fez um estudo com os animais, qual era o animal, gente? Eu esqueci. E aí, sempre que tocava o sino, os cachorros, né, eles começavam a salivar. Então, ele associou o barulho, né? Então, a sua mente, aprendendo. Ela vai aprendendo o que que é uma circunstância segura e o que que é algo que pode ser perigoso. Então, eu preciso entender isso para eu me destravando e falar, peraí, eu entendo, né, o porquê disso, eu entendo por que eu tô com esse medo, mas esse medo não era para eu ter esse medo exatamente dessa circunstância, entende? Dessa coisa específica, né? Tudo bem, foi um alarme falso, agora deixa eu ficar tranquila, porque isso não vai me fazer mal. Então, aí, ó, gente, quando eu tenho esse alarme, eu entendo, não, tá tudo certo. E aí eu começo a agir mesmo com medo, mesmo ansiosa. Então, isso que é se colocar, né, numa situação segura, só que expor aí ao seu medo, né, para que você aprenda. Então, leiam em voz alta aí, se vocês puderem, para internalizar isso em vocês também. A única forma de avançar é fazer as coisas quando ainda não estamos prontos, praticando e enfrentando os nossos medos.
Essa é a única forma, gente, porque às vezes a gente fica esperando tá pronto, ou ai, isso me gera muita ansiedade, eu vou estudar mais um pouquinho, ou eu vou fazer tal coisa ali para me sentir mais preparado, e aí você nunca age. Você fica esperando o momento perfeito, e o momento perfeito não vai chegar. Então, eu não posso estar eu não posso estar com essa mentalidade de que eu preciso ficar bom, eu preciso esperar, né, para que eu haja, porque senão eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver. E aí, nesse momento que eu me coloco, né, que eu me exponho ao medo, eu preciso abandonar a necessidade de controlar. A gente quer controlar tudo. E tem tantas coisas que a gente não controla, né? Então, por que que a gente fica tão ansioso, tão nervoso, tão preocupado? Porque você quer planejar e quer que o cenário seja exatamente do jeito que você planejou e perfeito, e nada pode sair diferente, enfim. E você quer controlar tudo. E isso que tá o problema. Você quer controlar a sua ansiedade, e aí o que que acontece quando você tenta controlá-la? Mas parece que escapa. É como se você estivesse tentando escapar de você mesmo. É impossível, gente. Eu preciso abandonar o controle. Vocês vão entender por que eu tô falando isso de abandonar o controle. E aí é o momento que eu dou espaço ali para falar, cara, tá desconfortável, tá doído, né? Eu tô com vergonha, tô com medo, tô com ansiedade, mas eu vou com medo, porque se eu ficar nessa zona de conforto, eu vou viver nesse sentimento de segurança, mas um sentimento é uma segurança falsa, né? Não é uma segurança real, não é um controle real, afinal de contas, a gente não controla tudo, né? E não vou crescer, então eu preciso aos pouquinhos sair disso, eu preciso superar o meu medo, eu preciso deixar as desculpas de lado, eu preciso construir uma autoimagem minha diferente, falar, opa, peraí, eu posso sim, eu sou capaz, né? Construir, porque, gente, nós somos nossos maiores críticos, a gente fica se criticando, se martirizando, se punindo o tempo inteiro, né? Falando mal da gente mesmo, né? Se colocando para baixo, se inferiorizando. Não, deixa eu mudar a minha autoimagem, deixa eu desenvolver habilidades diferentes. E, gente, a minha autoimagem, ela não vai melhorar por mágica. Eu preciso dar passos para que eu me olhe no espelho e eu tenho orgulho da pessoa que eu estou me tornando. Então, eu vou saindo dessa zona de conforto, depois da zona de medo, entro na zona de aprendizado para eu conseguir aos pouquinhos crescendo, realizando os meus sonhos, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, né? Gente, se a gente viver com medo, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não vou fazer aquilo que, meu Deus do céu, nossa, eu vou morrer. E aí você, nesse medo, você vive várias pequenas mortes todos os dias. Já pensou nisso? Quantos sonhos estão morrendo todos os dias? O que que você tem deixado de lado, deixado de fazer, né? Algo que você sabe que te ajudaria, né, a dar um passo a mais no seu sonho, e você fica acomodado, você fica com medo na sua zona de conforto, aí de segurança, que de segura não tem nada, né? Então a gente precisa largar o controle e falar, tá tudo certo. Para que eu cresça, eu preciso abandonar esse controle, entender que eu posso não ser muito bom no início, quando eu começo a fazer algo novo, mas tá tudo bem, né? Eu vou melhorando com o processo. Eu gosto muito dessa oração, essa oração é muito famosa, né? A oração da serenidade. Quem quiser ler aí também em voz alta. Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença entre ambas, né? Se a gente for colocar no papel, eu sei que muitas coisas a gente não consegue controlar, mas se a gente for colocar no papel, nossa, olha quantas coisas eu consigo controlar. Então, são nessas coisas que eu preciso focar para viver uma vida com paz interior, com harmonia, com satisfação. Porque se eu fico remoendo, se eu fico ansiosa, preocupada, beleza, tô ansiosa, tô preocupada, mas eu vou fazer mesmo assim, sabe? Faz uma conversa interna com você mesmo e fala, cara, eu tô ansiosa, mas eu vou fazer mesmo assim. Tô tremendo, tô nervoso, vou fazer mesmo assim. Porque é a única forma da gente crescer, é a única forma da gente avançar. Então, nesse momento, eu preciso questionar as minhas crenças. E talvez crenças que estejam enraizadas há muito tempo, desde a infância. Então, eu preciso ir me perguntando e fazer um diálogo comigo mesmo, sabe? Eu quero que vocês enxerguem quem é ansioso, eu quero que você
Enxergue como se a sua ansiedade não associe como algo seu. É como se fosse um amigo meio inconveniente, sabe? Meio falante, que tá ali no seu ouvido o tempo inteiro ali. E você sente um desconforto por algumas atitudes dele ali, mas você consegue fazer as coisas que deveria. Você consegue agir mesmo com ele do lado. Então, coloca aí como se você estivesse sendo um observador, né? Observando esse sentimento, abandonando o controle, sentindo, apenas sentindo e deixando ir, porque a ansiedade, você vai ver que as emoções, gente, elas não ficam o dia inteiro com a gente, são momentos. Então vai passar, então espera passar, observa, né? E aí, questione suas crenças, né? Quando você pensa, nossa, mas eu não deveria estar tão ansioso assim. Por exemplo, você está indo falar em público e aí antes você começa a ficar muito ansioso, nervoso, sua mão começa a tremer, sua boca começa a secar, né? Você começa a dar vontade de fazer xixi o tempo inteiro, né? Você fica extremamente ansioso. E aí você fala, nossa, mas o que que tem de errado comigo? Eu não deveria estar assim. Então, se questiona, mas por que não? Né? A minha mente, ela tá tentando me proteger, porque ela tá achando que eu vou entrar numa situação de perigo, né? Então, é o momento de eu falar, não, tá tudo certo, é normal eu sentir esse medo, mas eu vou agir apesar disso, até o meu cérebro se acostumar que essa situação não é perigosa para mim, né? Eu preciso saber identificar o que que é alarme falso de uma realidade, do que realmente pode me causar um dano. Ai, eu preciso me livrar da ansiedade, ou nossa, eu deveria ter vergonha dela. São sentimentos que a gente pode ter, né? Pensamentos que a gente pode ter. A ansiedade é sempre ruim, né? Ou eu não sou bom o suficiente, não sou capaz de lidar com tal situação. Então, primeiro, né? Preciso me livrar da ansiedade. Primeiro que é impossível você se livrar da ansiedade. Você aprende a conviver com ela, você aprende a fazer apesar dela, né? Então, esse é o primeiro ponto, que quanto mais eu tento escapar desse sentimento, gente, olha só, se eu pedir para vocês pensarem num panda, aliás, não pensarem no panda, né? Ivo, não pense no panda. Cecílio, não, em hipótese alguma, né? Você pode pensar num panda. Rita, Nice, Márcio, não pode pensar no panda. O que que veio na cabeça de vocês? O panda, né? Então, é exatamente isso que a gente faz com a nossa ansiedade. Quanto mais a gente fica ansioso, né? Quanto mais a gente tenta, meu Deus, eu preciso controlar essa ansiedade, meu Deus, eu preciso ficar tranquilo, pelo amor de Deus, colabora comigo, você fala com o seu corpo, né? E aí, quanto mais você observa esse sentimento, mais você fica desesperado, porque não funciona, gente. Eu preciso mudar o foco, né? Eu tô batendo na porta errada, não é essa porta que eu preciso bater, né? Não é acabar com a ansiedade, não. O que que eu posso fazer, mesmo ansioso, né, para conseguir fazer o que eu preciso fazer? Né? Porque a ansiedade, ela não vai sumir, desaparecer do nada. Não tem uma pílula mágica que você, nossa, meu Deus do céu, tomei, não sou ansiosa, não tenho medo de nada. Tem essa pílula, gente? É óbvio que tem remédios que ajudam, né, a te deixar mais tranquilo. Tem o nosso chazinho de maracujá da Rinode maravilhoso, que inclusive eu tô tomando aqui, né, que deixa a gente mais tranquilo. Mas não é mágica, né? Então eu preciso aprender a questionar as minhas crenças e entender como o meu corpo funciona. E aí, gente, eu quero que vocês anotem aí. Quem anotou os medos, coloca, por favor, coloca um principal, né? Por exemplo, eu vou continuar dando esse exemplo de falar em público, né? Porque é o que as pessoas mais têm medo, né? A maioria das pessoas tem mais medo de morrer, aliás, de falar em público do que de morrer. Então, por isso que eu tô insistindo nesse medo. Então, Ju, o meu medo é de falar em público, né? Qual que é o meu comportamento de fuga? Eu tô dando um exemplo que aí vocês podem fazer com outros medos. Qual que é o meu comportamento de fuga? Eu evito reuniões sociais, né? Porque eu tenho medo de alguém me chamar lá para eu falar, né? Então, eu não vou nos eventos da Rinode, nos seminários, eu tenho medo das pessoas me chamarem. Eu não me disponibilizo para fazer um treinamento, uma APN, eu fujo, né? Quando tá na live aí pede para falar alguma coisa, eu fujo. Enfim, você se coloca numa situação de fuga, você foge a qualquer custo de passar por essa situação que você tem medo, né? E aí, beleza, se eu fujo, o meu corpo, né, para mim, para minha mente, ela entende que
gera algum benefício. Então, coloca o benefício aí, né? Qual que é o benefício de eu fugir dessas situações? Ah, me gera um conforto, né? Me gera uma segurança, entre aspas, né? Eu evito de ficar ali nervoso e tudo mais. Beleza, qual que é o custo de evitar o meu medo? No caso do medo de falar em público, nossa, será que eu não me posicionaria de uma forma mais eficiente se eu mesma não fosse lá nos meus stories, no meu Instagram, falar do que eu penso, da minha visão, né? Para quem trabalha no tradicional, será que se eu desenvolver a habilidade de comunicação, né, melhorar um pouquinho, todos os dias um pouquinho, será que eu não vou conseguir me expressar melhor, trazer ideias para a empresa? Então, coloca aí o que que esse custo o que que esse medo tá te gerando de custo, né? De forma negativa. O que que tá te impactando? E aí, gente, eu preciso. Lembra sempre, o meu corpo, ele busca o menor esforço, ele não quer fazer esforço, né? Então, eu preciso deixar uma recompensa clara, né? O meu corpo tá ali sempre buscando recompensas. Então, qual é a recompensa que eu vou ter fazendo isso, né? Qual que é a motivação para que eu mude algo na minha rotina, para que todos os dias eu busque um pouquinho e me destravando nesse medo, né? E aí eu preciso ter esse compromisso com a meta de longo prazo, porque, gente, um medo, né, ou a ansiedade, aquilo que me gera uma ansiedade, por exemplo, eu tenho medo de andar de elevador, né? Aí a pessoa, ela tem esse medo, aí ela faz terapia, faz tratamentos e tudo, voltou a andar de elevador. Aí ela ficou um tempo ali sem andar, né? Ficou vários meses. Aí quando ela volta a andar, ela pode ser que aquele medo volte, né? Então, esse compromisso com a meta de longo prazo aí, por exemplo, a falar em público. Ai, Ju, eu vou me esforçar para estar sempre que eu tiver com alguém presencialmente ou no online, falar numa um, expressar minhas ideias, começar aos pouquinhos, né, gente? Não, lembra que eu falei que é um risco calculado? Se você nunca falou em público, você não vai pegar ali uma palestra, gente. Vou até abrir um aspas aqui, porque a minha a minha vida, né, na verdade, foram algumas situações que me deixou com muito medo de falar em público. Então, é uma coisa que eu ainda trabalho muito em mim. Eu sei que eu vou passar a vida inteira trabalhando isso em mim, esse medo de falar em público, e tá tudo certo, gente. Eu vi um cara super famoso, um palestrante muito bom, falando que ele tinha medo de falar em público. Então, peraí, né? Mesmo com medo dá para fazer, né? Mesmo com medo dá para ser um palestrante famoso. Olha que incrível. Então você vai mudando a sua mentalidade. Então, quando eu comecei a ficar com medo, foi quando eu tinha 17 anos, eu acho. E aí, sabe aqueles encontros de jovem, né? Que você vai e tudo mais? E aí eu tive a brilhante ideia, nunca tinha falado em público. Tive a brilhante ideia de fazer uma palestra, simplesmente de 1 hora. Gente, eu não tinha domínio sobre o assunto, eu não tinha prática de falar em público, eu não tinha know-how, sabe? Eu não tinha conteúdos ali para que, se houvesse algum problema ou alguma coisa, para eu improvisar, eu não teria forma de improvisar. Então, eu simplesmente travei e não consegui fazer a palestra. Saí do meio do lugar e aí alguém fez a palestra. Eu saí chorando, não consegui, tinha 17 anos. E aí eu fiquei com esse medo, mas desde aquele momento e eu fiquei com aquilo tão forte no meu coração, sabe? Porque eu queria, gente, todo mundo tem uma mensagem para levar, sabe? Quantas pessoas não poderiam agora, nesse momento, estar sendo impactadas por sua mensagem, por seu medo? Essa mensagem nunca vai chegar. E aí, desde lá atrás, desde esse momento, eu fiquei com muito medo. Gente, eu fiquei com tanta vergonha, eu chorei, eu fiquei a semana inteira, assim, foi até meio deprimente, sabe? Eu fiquei muito para baixo naquela semana. Só que, por outro lado, eu tinha tomado a decisão de que isso não ia me travar mais. Então, eu buscava algumas formas, é lógico, a época de faculdade, às vezes eu fugia de trabalho em público, mas eu sempre fiquei com aquela sementinha de que, cara, eu não quero que esse medo me bloqueie. Eu quero mesmo com medo, eu quero mesmo com ansiedade, que eu sei que não vai passar assim, né, no instalar de dedos, mas mesmo assim eu não quero que isso impeça que eu faça o que eu preciso fazer, que me impeça que eu leve a mensagem que eu quero passar. Porque todo mundo, gente, você pode aprender com todo mundo e todo mundo pode aprender com você. Só que se você não trabalha essa habilidade em você,
você vai deixar passar muitas oportunidades. E foi lá atrás que eu falei, cara, minha motivação, ela tem que ser muito maior do que o meu medo. Então escreve, coloca aí, né? O que que você não quer? Gente, quando você olha lá para o futuro, né, você fala assim, nossa, eu não quero que eu olhe para trás e eu vejo que eu não saí do lugar, que eu tô com os mesmos medos, com as mesmas ansiedades, com as mesmas coisas que eu poderia trabalhar em mim, ter trabalhado ao longo desses anos e simplesmente por medo travei, né? Então eu preciso tomar a decisão de sentir incômodo de curto prazo, né, para obter ganhos maiores do longo prazo. Isso tem que estar claro na minha mente. Né? Eu preciso entender exatamente o que eu vou ser capaz de fazer quando esse medo for embora, tá bom? Quando embora entre aspas, né? Quando ele parar de me travar. Então, por exemplo, falar em público, o que que você vai fazer? Você vai reunir todas as informações positivas que você tem. Você já falou algum dia, não precisa ser palestra, mas você já falou num grupo de pessoas ali, de 3, 4, 5 pessoas? Você já deu a sua ideia ali? Falou algo, né? Fez um comentário? Então, vai trazendo esses momentos que você teve coragem, né? E vai falando, cara, não, eu realmente posso fazer isso. É óbvio que talvez eu precise desenvolver, né, lapidar algumas habilidades, estudar mais, né, colocar as coisas mais em prática no campo, mas eu posso fazer. Então, é palestra. Beleza, eu já fiz palestras antes. Como é que foi, né? Eu preparei o conteúdo, né? Eu estudei, então não preciso temer, né? Eu me preparei, eu me programei, eu tenho uma mensagem para passar, eu tenho as anotações aqui caso eu precise dar uma olhada, né? Eu conheço o material, você que fez o material, então você vai ter domínio ali do que você está falando. Então, vai trazendo, vai trabalhando isso em você para que isso flua na sua vida, né? Por exemplo, vai trazendo coisas do passado também que foram te travando, né? E aí eu quero que você pense no pior que pode acontecer, né? Qual que é a probabilidade de acontecer isso também? E quais seriam os resultados negativos se esse algo de pior acontecesse? Será que é tão ruim assim? Será que é tão amedrontador assim? Será que, meu Deus do céu, vou morrer se isso acontecer? Né? Por exemplo, vai falar em público, medo de fazer papel de bobo, ou de tropeçar, ou de dar branco, né? De cometer um erro, do projetor não funcionar, de ser avaliado negativamente. Por exemplo, dar um branco. Gente, pode acontecer com qualquer um, né? E ninguém tá lendo a sua mente. Então, quem sabe o que vai falar é você. Então você tem a impressão de que tá todo mundo percebendo que você tá ansioso, que tá nervoso, que deu branco, e às vezes as pessoas nem observaram. Ou tudo bem se você falar assim, gente, que eu tava falando mesmo? Me perdi aqui. E aí, geralmente, alguém da plateia, alguém vai falar para você, falar assim, tava falando disso. E, gente, olha só, é uma coisa que, como a maioria das pessoas tem medo, a maioria das pessoas, elas são muito generosas no sentido de, elas te acolhem quando isso acontece. Ninguém vai ficar te julgando, né? A maioria das pessoas não vão ficar te julgando, te criticando, apontando o dedo. Então, pode ficar tranquilo, né? É um processo aos pouquinhos. Você vai se libertando. Não sei se vocês viram meu story, eu postei story falando sobre isso, né? Que teve uma vez em um momento anterior, né, que eu ia ministrar um treinamento, eu dei uma crise de ansiedade, né? Meu Deus do céu, vou morrer. Então, gente, é uma sensação muito ruim, muito assustadora, né? Para quem tá sentindo, você acha realmente que você vai morrer. Só que aí é o momento da gente se conhecer, entender o corpo humano. Beleza, tô sentindo esses sintomas, né? E se você já descartou, né? Igual no meu caso, nesse dia eu fiquei com muito medo, porque eu nunca tinha, e foi a primeira e a última vez que aconteceu isso, né? Eu nunca tinha passado por isso, gente. É uma sensação que, meu Deus, meu coração, meu peito doía, né? Ficou aquela sensação de apertamento, né? As extremidades começam a adormecer, você começa a sentir meio que formigamento, seu pulso fica muito acelerado. Como eu estava chorando ali, porque eu estava muito nervosa, dá a sensação de que você vai engasgar e que vai morrer, né? Então, é uma sensação muito ruim. E aí, no outro dia, eu fui no hospital,
tive todo o encaminhamento lá com o médico e tudo mais, estava tudo, né, fui no cardiologista, estava tudo ok. Então, por que eu tô falando isso? Se você já sentiu isso, ou tem medo disso acontecer, se você foi no médico, tá tudo ok, provavelmente você teve uma hiperventilação, você teve uma crise de pânico, né? Pensa só, gente, ó, essa hiperventilação, esses sinais, é o seu corpo que está com um estímulo muito grande. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física ou quando você faz sexo, não tem uma estimulação muito grande, às vezes você tem o coração fica acelerado e tudo mais. Então, é um estímulo do corpo. Da mesma forma, quando você está ansioso, ansiosa, o seu corpo ele vai liberando estímulos. O cortisol vai lá em cima, a adrenalina vai lá em cima. Então, o seu corpo, naturalmente, ele vai ter algumas respostas. Então, a hiperventilação, né, pode ser uma delas. Você pode ficar respirando muito rápido em intervalos curtos e aí parece que o ar, você fica sem ar, né? Você fica tonto, coração acelerado. E aí, gente, quando eu entendo que isso pode acontecer, eu já vou descartando, gente, calma, não eu não tô tendo um ataque cardíaco, nada disso. Então, por exemplo, isso aqui ajuda muito, ó, você colocar as mãos assim como uma concha e respirar lentamente, né? Fazer uma. A Ivo tá ali, ó, já testando. Mas ajuda muito, gente, porque quando a gente fica muito ansioso, falta oxigênio para o cérebro e você fica tonto. Então, ocorre um desbalanceamento aí da quantidade de oxigênio e de CO2. Então, eu preciso equilibrar isso aí. Uma das coisas que ajuda muito é você respirar lentamente, assim, né, para ir equilibrando, e aí você vai aos pouquinhos. Cara, isso aqui, se eu sei que é uma sensação, se é um efeito fisiológico de ansiedade, eu sei que vai passar. Então, não preciso ficar com tanto medo assim, né? Eu vou acostumando ali para entender que isso não vai me matar, né? Tanto que se você perguntar para um terapeuta, um psiquiatra, quantas pessoas que chegaram na clínica com esses efeitos são, né? Não vai ter, ou pouquíssimas, porque é um sintoma que vem e aí você relaxou, né? O objetivo, depois disso, você vai tentando relaxar, você vai respirando lentamente aí, você vai mudando, tenta mudar o foco, vai olhando para o ambiente que você tá, as cores, os objetos, vai tentando tirar o foco disso, né? Porque se você ficar pensando, e meu Deus, meu coração tá acelerado, eu vou morrer. Meu Deus, meu pulso tá muito, muito rápido. E aí você vai, como se fosse um efeito como se fosse uma bola de neve, porque vai só piorando o efeito aí, porque você pensa, quanto mais você pensa nesses sintomas, mais piora. Então, eu tirar o foco disso, respirar fundo e ir observando as coisas, escuta uma música, faz alguma coisa, você vai ver que é como se fosse, sabe quando você está fazendo uma atividade física que seu coração acelera muito, você dá um pouquinho de falta de ar? Hoje mesmo eu estava fazendo uma atividade física que me exigiu muito em um exercício específico, e aí deu uma aceleradinha. E é só no seu descanso, você não fica parado ali, não respira mais profundamente ali, mais lentamente, não vai voltando aos pouquinhos, não vai normalizando. Então tá tudo certo, né? Eu não vou morrer por isso, tá bom? E aí eu preciso entender o que é probabilidade, o que é possibilidade. Quando eu entendo isso, eu tiro um pouco a minha mente, né, do meu cérebro primitivo, emocional, e trago para o meu cérebro racional ali, para o meu córtex. Espera aí, deixa eu olhar aqui a probabilidade, porque, gente, a imagem é tão forte. Por exemplo, quando você cria uma imagem antes da situação acontecer, você fala, meu Deus, se eu subir no palco, eu vou desmaiar, vou cair duro ali. Então, você tem essa imagem ali, ela fica tão forte que se você pega dados depois, é muito difícil da sua mente acreditar que não vai acontecer, ou que a probabilidade é pequena. Então, eu preciso o tempo inteiro estar me colocando em circunstâncias para o meu cérebro entender que eu estou numa situação segura. Então, qual que é a probabilidade? Qual que é a possibilidade? Por exemplo, Ju, eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo do avião cair e eu morrer. Beleza. Tem possibilidade disso acontecer? Óbvio, tem possibilidade. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Então, quando eu lido com a probabilidade, eu fico tranquila, eu fico leve, porque eu falo, não é possível que eu vou ser né, a porcentagem ali
né, de coisas negativas que vão acontecer. Por que que eu tô falando isso, gente? É possível acontecer determinadas coisas? É possível eu passar por uma situação ruim ou acontecer o pior? É possível, só que se eu viver pensando nas possibilidades, eu não vou viver, né? Eu não vou viver, porque eu vou ter medo de tudo. Se a vida é incerta, né, e eu não tenho certeza de nada, eu não posso viver sobre possibilidades, eu tenho que pensar nas probabilidades. Então, começo a usar os fatos e não as emoções, porque a nossa mente, minha gente, é fértil. A gente começa a pensar no e se, né? E você começa a pensar em coisas que podem acontecer e ser pessimista não vai me ajudar. Né? Muito pelo contrário. Eu começo a pensar em coisas ruins e aí eu não faço, não ajo, eu evito aquilo que me gera ansiedade e aí eu fico deprimida porque eu não tenho resultados diferentes, né? Eu não, o fato de eu me isolar, né? Ou evitar aquilo que eu tenho medo de confrontar me faz ficar paralisada, né? E se a vida, gente, a nossa vida, ela é para fluir, né? Para a gente evoluir. Então, se isso não está acontecendo, eu vou aos pouquinhos me deprimindo, eu vou pensando mal de mim, né? Eu vou me isolando das pessoas. E aí, tem uma técnica que eu gosto muito, que é do David, né? Que é a técnica do pior cenário. Então, eu tenho medo de tal coisa. Então, você vai pensando ali o que você tem medo, o que que você tem medo de que pode acontecer para você ir chegando na raiz do medo. Beleza, o que que de pior pode acontecer? Isso aí que pode acontecer de pior, será que quando eu penso para daqui 5 anos, se esse de pior que pode acontecer, será que não é muito pior do que eu agir agora, né? E eu não agir agora, na verdade, e chegar lá na frente e me arrepender por não ter enfrentado esse medo? Então, me coloco nesse pior cenário possível, né? Para minha mente falar, cara, não é tão ruim assim, né? O pior é eu não enfrentar esse medo. E aí ele falava essa frase, eu gosto muito dessa frase dele: deixar ir significa estarmos dispostos a vivenciar o sentimento sem querer mudá-lo. A resistência é o que o mantém em nós em primeiro lugar. A persistência de um sentimento é causada pela resistência de permitir que ele seja rendido. Então, eu acho isso muito legal, porque essa mania, essa necessidade de controle que a gente tem, essa necessidade de certeza, impede a gente de viver a vida, né? E ele fala dessa resistência. Quanto mais você resiste, mais esse medo vai te perseguir, né? Quanto mais você resistir aos sentimentos que você teme, mais vão resistir, vão permanecer no seu corpo, né? Você acha que você está seguro e que você está livre ali de não enfrentar o seu medo, mas depois, quando você tiver que enfrentar, vai ser muito pior, né? Então, eu posso enfrentar esse medo agora e eu quero que vocês pensem como se, sabe quando você tá, o Ivo estava na praia e agora essa semana, aproveitando com a Lê, vidão. Então, ó, Ivo, imagina, sabe quando você tá ali, ó, no comecinho ali do mar, que as ondas estão quebrando, amigo? Que as ondas começam a quebrar. E aí, o que que acontece? Você vai, a onda tá vindo, você fica tentando pular e essa onda te derruba, você enche de areia, enfim. E aí, gente, eu quero que vocês pensem na ansiedade como se fosse o mar. Quanto mais você tenta resistir ali, pular aquela onda e tudo mais parece que você se apavora, embanana todo e cai, e rola e chega lá na areia. Então, eu quero que vocês se imaginem passando pela onda, mergulhando por baixo dela. E aí, quando você mergulha por baixo dessa onda, é como se você fosse parte dessa onda também. E aí você sai dessa onda, né? Essa onda passa por você, e aí você sai para fora, assim, todo risonho, feliz, alegre, né? Não é gostoso essa experiência? Então, você deixou o sentimento passar por você e você não resistiu, você não ficou, meu Deus do céu, tô ansiosa, meu Deus, meu coração tá acelerado, o que que eu vou fazer? Eu vou morrer. Então, quanto mais você resiste, mais é pior, né? Lembra do panda, né? Quanto mais você foca naquilo,
mas piora. Então, é desfocar, é você deixar vir esse sentimento. Lembra do que o David falava da resistência, né? Então, eu preciso deixar o sentimento veio, né? E eu acho muito legal, depois vocês pesquisem, ele tem uma escala, que é a escala de emoções. Então, ele vai falando dos sentimentos e, gente, nós seres humanos, a gente vai sofrer, vai ter momentos que a gente vai estar feliz, enfim. A gente precisa aprender a lidar com o desconforto, aprender a lidar com o estresse, né? Com as circunstâncias naturais da vida para a gente passar da melhor forma, da melhor maneira, né? Então, da mesma forma, quando você está ansioso, sentiu o sentimento, eu não estou falando para você alimentar um sentimento ruim. Por exemplo, você foi demitido. É natural que você se sinta triste. Ah, eu terminei um relacionamento. É natural que você se sinta triste, né? Que você chore e tudo mais. Não é para alimentar o sentimento, mas o sentimento veio, sinta esse sentimento, né? Se tiver que sofrer, sofra um pouco, chore, sinta esse momento. E aí você passa por essa emoção muito mais forte. Você aprendeu a lidar com ela. Apesar dela, você continuou enfrentando a sua vida com coragem, né, com boa vontade, enfim, é passar pela onda. E eu quero que vocês imaginem, por exemplo, você está no mar. Quero que você imagine agora numa água profunda, né, e que você sinta que você está afogando. Sabe quando é, vamos supor que você não sabe nadar, e você cai, né? O menino cai na água ali, aí ele fica apavorado e tudo mais, não consegue nadar. Não seria melhor, né, você se acalmar? E eu sei que é difícil nesse momento você se acalmar, mas se acalmar e boiar, né, relaxar. E aí, gente, nessa situação, eu quero que você imagine você nessa água profunda, né? Você tá se afundando. E aí você fala, cara, vou relaxar. E aí o seu corpo começa a boiar. Você começa a estar, né, a desistir, na verdade, do controle da situação. Você começa a relaxar, você começa a boiar e você até sente sono, você começa a relaxar tanto que você começa a sentir a água, né, a água quentinha ali, você começa a observar a paisagem, o céu aberto ali, ensolarado, você começa a aproveitar. E por que que eu quero que vocês reflitam sobre isso? Porque são tanta gente, tantas as oportunidades, tantos momentos que a gente perde por estar ali estressado, por estar ali ansioso, né? E pensando no futuro ou pensando no passado, o que poderia ser, né? O que eu posso fazer lá na frente. Enfim, relaxa. Sabe? A gente precisa aprender a viver o momento, a sentir nossas emoções. Então, como é que seria a nossa vida se a gente decidisse, óbvio que a gente vai ter momentos de tristeza, de desespero, de choro, enfim, mas se a gente tomar a decisão, né, de buscar na maior parte do tempo emoções positivas, né? Focar a maior parte do tempo em viver em serenidade, em viver em paz, em contentamento. Será que a gente não viveria uma vida, né, melhor, uma existência mais recompensadora? E eu quero agora que vocês relaxem um pouquinho aí na cadeira para a gente finalizar o nosso treinamento. Relaxem um pouquinho, sintam o corpo de vocês, né? Respire fundo, respire bem fundo. Sentem-se da maneira, né, de maneira confortável. E agora, minha gente, eu quero que vocês inspirem pelo nariz e expirem pelo nariz, fechando os olhos gentilmente. A ansiedade, gente, é quando a gente vive num futuro ou num passado, né? E eu quero agora trazer vocês para o presente, para esse momento presente, com calma, acolhimento. Permita-se estar aqui, no agora, no momento presente. Confie no processo. Mesmo que seja um pouco desconfortável ou desafiador ficar parado no começo. Vamos liberando as tensões e agitações do corpo. Contraia todo o seu corpo.
Aperte os dedos das mãos, dos pés, contrai os braços, as pernas e expire, soltando o ar pela boca e relaxando todo o corpo de uma vez só. Mais 3 vezes. Contraia bastante todo o seu corpo. Contrai, contrai e expira e solta. Mais 2 vezes. Contrai, contrai, aperta bastante todo o seu corpo e solta. E a última vez. Contrai todo o seu corpo, contrai, contrai, contrai e solta. Deixe seus ombros pesarem, relaxarem. E agora, observe a sua expiração. Vamos deixar que a expiração seja mais longa que a inspiração. Essa técnica vai nos ajudar a relaxar a mente e o corpo mais rapidamente. Inspire e expire, contando 4, 3, 2 e 1. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz, contando 4, 3, 2 e 1. Inspire e expire bem devagar. Inspire e expire bem devagar. Inspire e expire bem devagar. Continue inspirando e expirando um tempo maior na expiração. E caso algum pensamento venha na sua cabeça, deixe ele vir e deixe ele ir embora naturalmente, levando o seu foco para a sua respiração. Se mantenha inspirando e focando na sua expiração, bem devagar. Lembrando sempre que a sua mente foi feita para pensar mesmo. Está tudo bem isso acontecer. Só precisamos saber quais pensamentos nós queremos ou não seguir pensando. E agora, nesse momento, nós estamos focados na respiração para o nosso merecido e necessário relaxamento. Inspire e expire bem devagar. Mais 2 vezes. Inspire e expire bem devagar. Inspire e expire bem devagar. Visualize uma luz verde brilhando de cura passando pelo seu corpo, no topo da sua cabeça até a ponta do seu dedo do pé. Nesse caminho da luz, observe se existem alguns pontos de tensão no seu corpo, obstruindo essa passagem. Sinta essa luz desfazendo esse nó, essa barreira, e relaxando essa região, permitindo que continue fluindo de um ponto a outro, fluindo livremente. Visualize a luz verde passando por todo o seu corpo e te deixando cada vez mais calmo e relaxado. Você vai sentindo que o seu corpo vai fluindo livremente, sem tensões. Sua mente se concentra e agora está mais calma, seu corpo mais relaxado. Inspire e expire profundamente. E quando se sentir preparado, comece a movimentar os dedos das mãos,
dos pés, bem devagar. Vai despertando o seu corpo no seu tempo, bem devagar. Quando estiverem prontos, abram os olhos. E é isso, meus queridos, com essa clareza, com essa tranquilidade, né, com essa mente mais clara, eu queria que vocês começassem a observar a mentalidade de vocês, começassem a observar os sentimentos, né, tudo que vem na cabecinha de vocês, todos os momentos que a ansiedade bater, né? Respira profundamente. A respiração, gente, é muito, muito, muito importante. O seu corpo entende que tá tudo bem, eu não tô em perigo, então é muito importante respirar, ó, liberando todo o estresse, liberando toda a energia que você não quer manter no seu corpo, e procurando encontrar a sua melhor versão, né? Não uma versão que não tem medo, isso é impossível, né, gente? A gente sempre vai ter medos, vai ter dúvida, vai ter insegurança, mas isso não vai te travar mais, porque você hoje decidiu que você vai viver uma vida com coragem, com propósito, uma vida de significado. Você vai querer olhar para trás e você vai querer ter orgulho de tudo que você construiu, dos medos que você enfrentou, de todas as suas vitórias. Então, lembra que eu falei que a gente é muito autocrítico? Então, bata palminha para você, né? Dê um tapinha no seu ombro e fala: Meu Deus do céu, eu venci esse medo, mais um passinho que eu dei na construção dos meus sonhos, na construção do meu eu, né? Da pessoa que eu quero me tornar. Então, sejam intencionais para que a gente viva uma vida que realmente vale a pena, né? Para que a gente inspire as pessoas, para que a gente seja luz, né? Para que a gente faça valer a nossa vida, porque passa tão rápido, gente, passa tão rápido para a gente ficar cheio de medo, cheio de dúvida. E, gente, eu vou abrir os microfones aqui para caso alguém queira comentar algo, e aí eu vou abrir a câmera também, aliás, quem quiser abrir a câmera para a gente fazer uma foto, tá bom? Pronto, já ativei os microfones, mas vamos fazer a fotinha primeiro. Esse povo bonito, boa noite, meu povo. A Aninha tá aqui, queridona. Que alegria ter você com a gente. Mês que vem, né, Aninha? Mês que vem, aliás, mês que vem estarei em Belo Horizonte ministrando pérolas de lá, vai ser muito especial. Vamos fazer a fotinha? Um, dois, três e. Aê, meu povo, eu ativei os microfones. Se por acaso alguém quiser falar algo, compartilhar algo, algum medo que tem, que decidiu destravar, ou algum medo que tinha, né? E aos pouquinhos foi conseguindo confrontar. Enfim, quem quiser compartilhar algo, fiquem à vontade, tá bom? Vocês estão conseguindo? Só me confirma se vocês estão conseguindo ativar os microfones. Tá ok, Ju, tá ok. Ótimo. Fala, Júlio, boa noite. Boa noite, amigo. Um abraço para todos os parceiros e parceiras que estão na live aí. Dizer que esse assunto que você abordou aí é de extrema importância para nós, e sempre estamos aí trabalhando com gestão de pessoas, lidando com pessoas. A gente fala no campo de batalha mesmo, assim, às vezes você passa por uma pessoa, você deixa de oferecer um produto porque tem medo de receber um não, né? Ou passa em frente do estabelecimento, você julga que aquela pessoa ali não vai comprar de você, mas é tudo coisa de sua mente. Então, assim, quando você começa a controlar esses fatores aí, você acaba tendo resultados
e resultados extraordinários. Você descobre o outro lado da moeda, né? E aí, que bom a gente ter esse controle. Esse exercício é muito bom, porque a gente viaja. Realmente, agora, a hora que você estava dando os comandos aí, eu viajei, hein? Viajei literalmente. Muito obrigado, Deus abençoe. É isso aí. Minha contribuição é essa. Um abraço para todos. Incrível, amigo. Obrigada pela sua participação. Parabéns pela coragem aí. Vamos ver, os corajosos aí que querem destravar o medo de falar em público, a hora é agora, minha gente. Já vi aqui nos comentários que alguém comentou agora que não fala em público. Só, minha querida, se você quiser, se você se sentir à vontade, quiser abrir o seu microfone para falar, nem que seja uma palavrinha com a gente, é assim, gente, é um passinho de cada vez, a gente vai vencendo o nosso medo. Enquanto isso, vou lendo os comentários de vocês. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite, Nice. É um prazer estar com você. Cada treinamento seu é bacana demais, cada um melhor do que o outro. E esse tema é um tema muito relevante. Pronto, tirei. Alguém compartilhou tela aqui, eu já tirei. Tá. E esse tema, Júlia, é um tema muito relevante, onde, igual Israel falou aí, a gente precisa a todo momento estar nos policiando, buscando perder esse medo. Ultimamente, assim, eu mesmo tinha muito medo de tomar decisões sozinha, se tivesse uma reunião, alguma coisa para eu promover no meu trabalho, eu já ficava presa buscando amuletos, né? E assim, hoje mesmo eu fiquei muito feliz comigo mesma, assim, bem feliz mesmo de ter decidido algo sozinha e coloquei em prática e assim, foi um sucesso. E isso deixa a gente, né, feliz e liberta já de alguns medos. Mas ainda tenho medo, sim. Inclusive, depois eu vou estar te chamando no PV e pedir ajuda para destravar esse medo meu. Mas quando você falou aí de abandonar o controle, eu tinha esse hábito ruim de querer controlar tudo, de querer que tudo saísse da forma que eu planejei. Mas hoje eu vejo que quando você vai fazer, que você dá o melhor de si, sem pensar o que vai sair ao redor de conversas, você se torna, né, mais feliz. Foi o que eu me senti hoje. Eu me senti muito feliz por ter vivido isso hoje, no meu trabalho na escola. Então, assim, quando a gente começa a abandonar esse controle, deixar as coisas fluírem, vem a questão da autorresponsabilidade, né? Que você entende que você pode errar e que é normal e que as coisas vão fluir, sim. E quando você percebe também, assim, o ajudar pessoas, aí você começa a confiar mais em você mesmo. E as coisas fluem bem melhor. Mas tem muita coisa que a gente precisa estar destravando todos os dias e esse tema hoje foi sensacional. Obrigada, viu, Júlia? Que maravilha, obrigada. Eu que agradeço a presença de todos Parabéns aos vocês, conectados. a participação de vocês até agora, 9h30. E, gente, coloca palminhas aí no chat para Nice, gente. É tão legal isso, é tão gostoso a gente ter um ambiente assim, onde a gente pode se sentir confortável, compartilhar dos nossos medos, compartilhar das nossas vitórias. Como a Nice comentou que ela superou um medo, né? Superou algo na escola. Isso é tão, tão incrível, porque a gente percebe que a gente não tá sozinho e que, assim como a gente tem esses sentimentos, é normal e outras pessoas também sentem, e a gente pode juntos aprender a crescer e confrontar esses medos, né? Obrigada, Anice, obrigada mesmo, viu? Quando você Mas falou aí da ansiedade sua que você viveu, eu me enxerguei há uns tempos atrás nessa ansiedade, nesse medo, esse sufocamento, essa sensação de afogamento mesmo que dá. horrível, né? É horrível. E hoje, graças a Deus, esse sentimento já não faz parte mais da minha vida também. Maravilha, graças a Deus. Deus continue te abençoando, abençoando a todos aqui, né, pra gente superar juntos esses medos. Mais alguém, meu povo?
É tão gostoso essa interação de vocês. Eu quero ouvir mais pessoas, mais corajosas. Então é isso, minha gente. Muito, muito, muito obrigada pela presença de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um, que suscite coragem, né, determinação, força para todos nós, para que a gente possa vencer desafio por desafio, batalha por batalha, né, e não fugir, né? Que esse medo, né, não nos trave. Não nos impeça de realizar os nossos sonhos. Afinal de contas, né, a maioria aqui, que eu acredito que tá todo mundo aqui, quase todo mundo, né, da Rinode. Então a gente está com uma ferramenta maravilhosa para realizar os nossos sonhos e a gente pode muito mais. A gente merece viver uma vida abundante e levar isso para mais e mais pessoas, levar esse poder de transformação para mais pessoas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Obrigada pelo tempo de vocês, viu? Tamo junto.